Estamos aqui recebendo pela terceira vez, quarta vez, sei lá, o Dr. Walter Faganiello Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Jabuti! Jabuti! Olha aqui, esse livro é brilhante. Quando ele lançou, eu fiz aqui dois dedos de prosa com o Walter. É o famoso Máfia, Poder e Antimáfia, editado pela Unesp, ou seja, com prestígio universitário. Um livro gostoso de ler, num estilo leigo, não é num estilo metido a erudito. E aí eu estou trazendo o doutor Walter de volta aqui à sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto para conversarmos sobre a honra de ter um prêmio dessa altura, a essa altura da vida, e também a baita confusão que nós estamos metidos no Brasil, né? Olá, doutor Walter, como vai? Aí, festejando muito com a dona Sandra, filhos, aí, tá? Olá, Neumann, obrigado pelo convite. Você que é um mestre da literatura, que já deveria estar na Academia Brasileira de Letras há muito tempo, sabe bem da importância desses prêmios. É a premiação mais elevada aí do Brasil e veio aí inesperada. Foram anos de trabalho, anos. Tem um trabalho de pesquisa, anos. Quando eu falo anos, eu estou falando mais de 10, tá? Já Então, passa de decênio, passa de decênio. já passa do DC. Então, quando vem um reconhecimento assim, a gente fica até de boquiaberto, porque no Brasil os reconhecimentos nunca são fáceis, né? E o Brasil ainda tem uma cultura muito permeada por alguns valores. Não estou falando que isso, graças a Deus, não ocorre no prêmio Jabuti, mas na cultura brasileira tem sempre os amigos do rei, né? É isso aí. Então, vamos aproveitar para que eu lhe pergunte sobre o fato da hora, né? Doutor Walter, com a sua experiência na jurisprudência, na justiça, o senhor acredita que ainda há chance de se contestar o resultado da eleição presidencial do segundo turno este ano ou não? Olha, parece que essa ação a mim parece que essa ação que foi proposta é o último, não vou falar que é tiro, é o último traque, é uma ação surreal, ou seja, absurda. Tanto é que foi muito bem imposta a sanção de litigância de má-fé. Então, Neumann, vamos trocar em miúdos para as pessoas entenderem bem. Por favor, estou lhe chamando para a entrevista, além do prêmio Jabuti, que foi dado nesta quinta-feira, dia 24, também pelo seu artigo no dia 23, em cima da bucha, na coluna que eu não perco no UOL. Nessa coluna, o senhor tratou da ação surreal e da resposta dada pelo Alexandre de Moraes, como eu gostaria de que passasse isso para o nosso público aqui do canal José Neumann e Pinto. Faça isso. Destrinche aí. Ô, Neumann, é muito simples, tá? Aliás, a gente está tratando com pessoas que parece que nem passaram no exame de qualificação profissional da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque até um bacharel em Direito reprovado num exame da Ordem dos Advogados do Brasil sabe que uma petição inicial não pode ser inepta, ou seja, colocado sob fatos imaginários, ainda mais quando se pede uma nulidade. Nulidade não se presume nenhuma. Os franceses, em que você conhece bem a língua dos iluministas, os franceses, os juristas franceses, falam o seguinte: pas de nullité sans grief. Uma nulidade sem prejuízo. O que a gente pode extrair daquela petição inicial? Algo surreal pelo seguinte. Então, vamos separar as urnas
por data de fabricação. Então, nós temos as urnas novas, fabricadas para essa eleição de 2022. E nós temos as urnas antigas, não estou falando velhas, estou falando antigas, já utilizadas em várias eleições e sem nenhum problema, sem nenhum problema. O que faz essa turma golpista, bolsonarista? Faz uma separação e fala: urnas velhas, 279 mil e poucas, 279 mil. Com relação a essa aqui, nada vale, porque isso aqui tem um sistema imperfeito e etc. O Bolsonaro teve prejuízo, só vai valer as novas. O que acontece nas novas? Eles descobriram que nas novas, só pegando as novas, o Bolsonaro ganha com 50,2% ou 3%. Então, veja que coisa malandra, mas é uma malandragem de quinta categoria, voltando à França, daquele bafão do Lido, aquele lugar lá de prostituição do Lido parisiense, antigo, que Toulouse-Lautrec frequentava e pintava, evidente, magistralmente, e tem essas obras todas. Então, é uma coisa de quinta categoria, por isso foi muito bem definida. Tem gente chiando com o valor da sanção. Mas eu peço aqui uma atenção sua, especial, meu irmão, você que tem uma cabeça privilegiada, que é o seguinte: o que eu estou lendo é que as informações param em um determinado momento. E qual momento? Olha, foi imposta uma sanção de 22,9 milhões. Sanção para quem? Para quem propôs a ação, que são 3 partidos políticos. O do Valdemar Costa Neto, que ele de fato é o proprietário, o Republicanos e o PP. 3. Essa sanção vai ter que ser honrada por eles. Agora, de onde eles vão tirar o dinheiro? E aí é que param as matérias. Esse dinheiro será tirado do fundo partidário e dizem todas as matérias, com um acerto total, que é o fundo partidário que vai pagar isto. Ora, qual é a vantagem? Eu pergunto para o cidadão comum. É ele que vai pagar? Vai pagar o quê? Uma aventura jurídica. Aventura jurídica, Neumann. Você acha que é justo para o cidadão? Será? E aí é que eu entro com a minha parte. Será que a legislação deixa o cidadão aí nu, sem nenhuma proteção? Não. A legislação diz com todas as letras, com a relação ao mau gestor, ao mau administrador, ao gestor improbo, que o partido político repara o dano, mas existe o direito de regresso em cima dessa gestão temerária. Atenção, gestão temerária. Está evidente que Valdemar da Costa Neto, unido com o presidente, o Valdemar, cometeu gestão temerária, como os presidentes dos outros partidos que vieram de reboque e para fazer um biombo, né? Eles fizeram um biombo. É o partido, não é a pessoa, não. Mas aí é que dá toda essa cadeia de regresso. Será que eu expliquei bem, Neumann? Ficou claro? Sim, mas tem uma coisa que eu ainda acho mais absurda, que é o seguinte: a eleição é um conjunto de 2 turnos, o primeiro e o segundo turno. Sim. Tá certo? O que é que eles querem? Eles querem anular a eleição no segundo turno para dar uma vitória ao Bolsonaro, sem levar em conta o primeiro, que levou o Bolsonaro e o Lula ao segundo turno. Por quê? Porque nessa eleição, no primeiro turno, eles fizeram uma bancada forte no Congresso e eles querem proteger essa bancada. Quer dizer, além do mais, são suicidas ou acham que todo mundo é imbecil? E ninguém ia reparar isso. Eu acho que eles pensam que nós somos imbecis, porque por isso que eu chamei de surreal, né? De absurdo. Eles querem anular, mas não querem. Tá? Eles querem anular o quê? Anular. No primeiro turno não se mexe, onde o
PL fez 99 deputados e 14 senadores, não quer mexer. Agora, no segundo, sim, mas em parte, ó, só as urnas que eles perderam. Isso é democracia, né? É uma coisa assim surreal. Eu li na internet e gostei muito e ri muito o seguinte: todo mundo sabe que a Alemanha perdeu, mas perdeu no segundo tempo, né? Dizem que a Alemanha entrou com recurso na FIFA para anular só o segundo tempo, porque no primeiro eles estavam ganhando. A comparação é perfeita. Agora, o senhor acha que todo mundo ficou meio espantado com a dureza da sanção? Eu estou espantado com a moleza da sanção. Tinha que ser mais. Eu acho que tinha que ter caçado todo mundo, né? Eu acho que... O que é que o senhor acha da força da sanção imposta pelo Alexandre? Olha, a sanção, você sabe que o Alexandre de Moraes não é santo da minha devoção, né? Então, vamos colocar isso. Bom, mas esse não é o ponto. O ponto, vamos examinar a decisão dele. O que ele levou em conta? Que isso aqui, nessa petição inicial de propositura da ação, tinha o quê? Tinha um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Basta ter olhos de ver e saber ler, né? Está lá. Isso é gravíssimo. Até na ditadura militar tinha até a Lei de Segurança Nacional para esse tipo de ousadia, vamos chamar assim, de aventura. Então, isso é gravíssimo. E a gravidade é levada em conta quando você estabelece uma sanção. É a gravidade, a intensidade dela foi intensa, entrou em todas as redes sociais, entrou informação sobre essa petição inicial. Então, é gravíssimo. O objetivo de desmoralizar a justiça eleitoral, de atentar aos poderes, só tem coisa grave ali. Então, não podia ser dinheiro de pinga fixado nessa sanção. Foi muito bem fixado, e eu repito, o cidadão vai ter que buscar em direito de regresso que esse dinheiro saia do bolso daqueles que praticaram gestão temerária. Insisto no termo, gestão temerária. Doutor Walter, o senhor passou a sua vida inteira na atividade judicante, o senhor é bom de matemática, porque a ação do juiz é a dosimetria da pena, que é matemática pura. O senhor acha que a dosimetria da pena foi bastante alcançada no caso da resolução do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho com esse alerta. Não deve ser o fundo partidário a ser desfalcado. Desfalcado tem que ser o bolso dessas ervas daninhas, tipo Valdemar da Costa Neto. Aliás, Neumann, você que é um intelectual, que eu admiro tanto, será, Neumann, e eu vou falar sobre o criminoso nato, será que você, olhando o Valdemar da Costa Neto, já foi condenado em 2 grandes escândalos, definitivamente, com trânsito em julgado? Será, Neumann, que o Cesare Lombroso, quando o antropólogo médico, quando descreveu o criminoso nato, será que a gente não sobrou nada dessa tese dele? Tem um Valdemar da Costa Neto a dizer que o Lombroso não estava tão errado assim. Olha, um companheiro nosso aqui tem também uma coluna que é publicada junto com a sua, né? Na Bandeirantes, mas também é publicado no UOL, que é o Reinaldo Azevedo. Escreveu um título que eu adorei. Né? Ele diz o seguinte: será que o Valdemar está com saudade da cadeia? Será o caso de devolver o Valdemar boy para a cadeia? E até assim, numa sugestão aqui do modesto jurisconsulto paraibano, colocar o dar-lhe a pena de conviver na mesma cela com Jair Bolsonaro? Olha, de fato, ele coloca bem. E eu vou pegar essa ideia dele e vou levar o dardo mais adiante. Nós temos aí, certamente, bibliotecas e bibliotecas de autores, de especialistas, principalmente na Itália, que escreveram sobre a reintegração e a recuperação
atenção, reintegrar a sociedade e recuperar para a sociedade aquele que é condenado. Isso com base em toda aquela doutrina cristã da metanoia, que é a recuperação, uma compulsão para dentro de si, a pessoa percebe o que fez e se emenda. Então, essas obras todas tratam do criminoso recuperável ou irrecuperável. Veja que eu colocaria o Valdemar da Costa Neto no segundo grupo, entre os irrecuperáveis. É o irrecuperável. Né? Agora, Neumann, eu sei que tem quem está entrevistando é você, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua inteligência. Ô, Neumann, que país, ou que republiqueta de banana permite que um Valdemar da Costa Neto seja dono de partido político, se quando ele foi condenado, ele teve direitos políticos suspensos. Veja que temeridade, que legislação que nós temos, frágil, fraca, que precisa. Esse sujeito deve ser banido da vida pública. Veja que no direito romano se chamava de morte civil. Até foi imposta uma morte civil por Dante Alighieri, que andou no final da vida vagando. Mas veja, a morte civil significa, não no caso do Dante Alighieri, que foi uma injustiça, mas a morte civil significa o sujeito viver na comunidade sem voz, sem qualquer iniciativa, porque ele não é digno de se manter em sociedade. É o caso exato do nosso irrecuperável Valdemar da Costa Neto. Mas eu queria acrescentar também, doutor Walter, que os ministros do Supremo têm cometido, por exemplo, nesses últimos dias, viajaram para Nova York para participar de um converscote lá do João Dória, que foi afastado da política. Eu, inclusive, teria até votado nele se ele se candidatasse. Por quê? Foi graças a ele que eu estou vacinado na 4ª dose. O Bolsonaro Estamos. Então, mas o João Dória, na sua atividade de empresário, leva ministros do Supremo para Nova York para um converscote em que esses ministros, inclusive, são obrigados a conviver com agressões lá dos bolsonaristas e simpatizantes. Né? Isso não podia ser, na sua opinião, de magistrado, de um homem de lisura indiscutível, evitado? Eu gostei da frase do Barroso. Como é que é? Perdeu, mané. Não amola. Mas isso não quer dizer que ele, aquele passeio me tenha agradado como contribuinte que o financiou. Sim, vamos por parte. Essa frase do Barroso foi uma frase assim que lavou a alma de muita gente. Mas é uma frase totalmente imprópria, inadequada para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele sabia que haveria esse tipo de reprovação, ele deveria silenciar. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode, atenção, estamos falando no campo da ética, não pode falar o que falou. E, por outro lado, essa ida de ministros da Suprema Corte para um evento de uma empresa privada em Nova York, sem nenhum objetivo palpável, foram, na realidade, fazer o quê lá? Mas essa ida mostra que os ministros que foram não se dão ao devido respeito. Não se dão ao devido respeito. Neumann, você está sentado aí? Já que eles não se dão ao devido respeito e o Barroso age sem compostura, eu diria que esses que foram também são uns manés. Isso. E tem uma coisa que é o seguinte, eles são manés porque eu também não preciso saber se o senhor concorda comigo, mas a verdade é que a democracia está sob risco. E a função deles é ficar aqui para evitar que esse risco aconteça. Não ir para Nova York e xingar manifestante que está fugindo até
punições que eles mesmos decretaram, né? Quer dizer, não passa a ser uma falta de cumprimento do dever, similar do Bolsonaro, que ficou em casa deitado, esperando o golpe acontecer, irem para Nova York, quando o cidadão e a democracia estão precisando da ação deles, um momento mais grave de todos os tempos dos mandatos deles. Neumann, e precisando desse tipo de ação, de vigilância, vamos dizer melhor, de vigilância constitucional, porque os ministros do Supremo, junto com o Ministério Público, eles têm o papel de guardiões da Constituição. Então, eles vão para lá, dão declarações, falam em público sobre democracia, sobre risco de democracia que está no Brasil. Deixam claro que existem ações golpistas. E um ministro que tem que atuar em silêncio, o que ele faz? Ele sai, ele aparece lá, dá essas declarações e sai de lá com a impressão, dão a impressão, e isso a gente não pode criticar, evidentemente, as pessoas, aqueles que são bolsonaristas, eles passam a impressão que eles têm parte, que eles já tomaram partido. Fora dos autos, em Nova York. Veja, eu fico com receio de ser mal interpretado e amanhã ou depois falar que esse tipo de colocação auxilia o Bolsonaro. Não, eu sou um homem que vivo dentro do Estado democrático de direito, dentro da legalidade, e não posso aceitar nem de um lado nem do outro esse tipo de condutas. E eu vou mais longe. Quem pagou a viagem? Foi o Supremo Tribunal Federal que pagou para eles irem a Nova York num evento privado? Ou foi a empresa? Foram os financiadores do Dória. Foram os financiadores. E os financiadores do Dória têm ações no Supremo Tribunal Federal? Os ministros vão se dar por impedido, por suspeito? Que interesse existe nisso? Qual é o objetivo? O que de útil? Vamos para o campo da utilidade. O que de útil eles fizeram em Nova York? Dá para me explicar? Qual é a utilidade disso? Foram mostrar ao mundo? Não, quem for mostrar ao mundo que o Brasil vai melhorar, vai tomar outras medidas, vai preservar as suas florestas, está preocupado com o aquecimento, foi o Lula. O Lula é que foi viajar, ir para o lugar adequado. Lugar adequado. E não foi para Nova York. Né? Eu queria ainda lhe propor uma discussão sobre a questão do surrealismo, que Kafka nos perdoe por ter sido misturado aqui por nós com essa canalha. Né? Mas a verdade é a seguinte, nós estamos vivendo um sistema surreal também com essas paralisações de estradas que até agora não foram resolvidas por responsabilidade do Estado e também da Justiça, e no caso da Polícia Rodoviária Federal. Porque a questão é a seguinte, se os bolsonaristas lutam pela liberdade, eles só lutam pela liberdade de ganhar a eleição, eles não lutam pela liberdade de vir do cidadão, do pai que vai levar o filho para o hospital, operar o olho, e o cara diz que ele vai a pé, ou das pessoas que foram mortas nesses conflitos. Quer dizer, é a mesma coisa do primeiro turno não valer na discussão das urnas fraudadas. Aqui a liberdade para eles se manifestarem contra a democracia é garantida pela lei. Agora, a liberdade de ir e vir não permite que os cidadãos gozem dela. Bom, mas estamos aí no campo de fanatizados. Eu colocaria o seguinte: existem mecanismos na nossa legislação para o restabelecimento da tranquilidade social, da chamada paz pública? Existem. Em casos como estes, com os caminhoneiros, nós temos prisão em flagrante, dentro do campo cautelar, preventivo, prisão em flagrante, apreensões de caminhões, denúncias criminais no devido processo legal. São instrumentos fortíssimos. E multas. Lembra? Isso na parte administrativa, as multas, mas na parte processual, judiciária, de polícia judiciária,
O que acontece com o caminhão apreendido? Diz a lei, aquele que é condenado perde o bem em favor da União. É a pena de perdimento do bem. Então, tem tudo isso para fazer. Por que não se faz? Porque a Polícia Rodoviária Federal está totalmente contaminada. Basta ver o que fez o seu chefe, o seu diretor-chefe, em época eleitoral, inclusive tentando atrasar votação e etc. Então, veja o estado que o Bolsonaro está deixando essa polícia, que virou uma polícia dele, né? Então, é importante. Eu acho que por trás de tudo isso, Neumann, sem paranoias, tá? Sem paranoias, o Bolsonaro tenta, de alguma forma, motivar as Forças Armadas para um golpe. Por quê? Bom, com tudo paralisado, caminhoneiros obstruindo, qual é o recurso? Polícia ineficaz, Polícia Rodoviária Federal ineficaz. Qual é o caminho que ele vai ter para a manutenção da lei e da ordem? Ele vai poder requisitar as Forças Armadas, que é tudo o que ele quer. Porque, na esperança das Forças Armadas para restabelecer a tranquilidade, atuem e mantenham o status quo, que é o Bolsonaro como presidente ditador, autocrata. Então, por trás disso, tem as manifestações do Bolsonaro, são diárias, né? Vejam esses inocentes. Há quanto tempo você não ouve isso, Neumann? Inocentes úteis. Essa expressão. Esses inocentes úteis que vão para as portas dos quartéis, pedindo o quê? Pedindo uma ditadura, uma intervenção militar. Onde esse pessoal está com a cabeça? O que eles pensam da vida numa ditadura? Como é que é a vida deles numa ditadura? Então, e pior, né? Que utilizam crianças inocentes, ainda botam cartaz na mão do menino. E tem aquele lá, comandante da região de Fortaleza, que vai, passa o pano, passa a mão na cabeça. A manifestação é justa, quer dizer, uma manifestação contra o Estado de Direito, contra o regime democrático, ele acha justa. Será que ele fez... será que ele fez a academia de agulhas negras ou ele faltou às aulas? Eu só lhe diria que a Polícia Rodoviária não está se comportando como polícia, mas como tropa de assalto, como SS e SA do Hitler, né? Ou se não, e esse pessoal, duas coisas, né? Esse pessoal de caminhoneiros, esses... Faixa de combatimento. Agora faixa de combatimento. O Mussolini começou assim, com os fatti de combatimento. Começou exatamente dessa maneira. Ou seja, pessoal agressivo, que ataca os contrários e que cria problemas para os contrários. A gente vê isso num cenário interno, mas essa coisa é tão grave. Vamos olhar para um cenário externo. O que está fazendo um outro autocrata, que é o Putin, russo, na Ucrânia? Ele está fazendo terrorismo. Por quê? Vejam que eles perderam uma região importante que foi recuperada, né, de Krestor, foi recuperada pelos ucranianos, então vem a retaliação. Eles bombardeiam a capital, mas com ataques mirados. Mirados aonde? Bom, eles acabaram com o sistema elétrico de lá, está todo mundo no escuro, está frio lá, não tem aquecimento. Eles acabaram com o sistema de fornecimento de água para a população civil. Isso é terrorismo, terrorismo de Estado. O que fazem os caminhoneiros aqui? Empregam um método terrorista. Se a gente olhar o direito internacional, não estou falando aqui no vazio, botando aqui uma estampa de terrorista, não. Eu estou falando no seguinte, que, à luz do direito internacional, para se identificar o terrorismo, nós temos dois momentos. Tem que olhar o alvo. Qual é o alvo direto? O alvo direto são essas paralisações a criar problemas para os cidadãos. Esse é o alvo direto das ações.
Agora, qual é o alvo indireto disso? É manter o Bolsonaro no poder, é ter um golpe. Isso é método terrorista. É isso aí. Eu quero só lembrar o senhor, porque nosso tempo acabou, que o Bolsonaro entende disso. Afinal de contas, ele é um terrorista. Ele tentou explodir bombas em quartéis e no aqueduto do Gandu e foi covardemente absolvido pelo Superior Tribunal Militar por generais egressos da ditadura. Eu queria só lembrar isso, lhe dizer que nosso tempo está acabando, mas que tivemos uma entrevista aqui que foi um verdadeiro curso de pós-graduação do Dr. Walter. Vamos nos despedindo dele e agora que ele é jabuti, ele é também aqui um cliente, um fornecedor de informações e opiniões válidas do canal José Neumann e Pinto do YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E, aliás, tem que cumprimentar também, porque é campeão brasileiro, hein? Campeão brasileiro com não sei quantas rodadas de atraso. E ele é testemunho que eu tenho dito a ele, faz mais de 10 rodadas que o Palmeiras já era campeão. Obrigado, Neumann, pelo convite. Só espero que isso tudo que você está falando agora você acrescente, sem prejuízo das nossas conversas quase que diárias, né? Em razão da nossa amizade. Muito obrigado pela amizade e por tudo. Olha aí, um grande abraço para você, para a dona Sandra, para os seus filhos. E abraço para a dona Isabel e para o nosso grande herdeiro, né? O Arthur, o imperador. O Arthur, o imperador. Abraço, Neumann, muito obrigado. Olha, foi um banho aí. Essa entrevista do Dr. Walter é daquelas antológicas, né? Como sempre. Como d'habitude, como dizem os franceses, que ele gosta de citar. Tchau, Walter. Tchau, abraço. Até já. Tive